Agora vai, hein? Tomara. Esse som tem que estar bom. Não é possível. Estão me ouvindo? O som está bom? Estão me ouvindo? O som está bom. Se sim, boa noite para todos vocês. Agora sim. Hey! Que maravilha! Estão me ouvindo bem então? Bom, vamos compartilhar conhecimentos correlacionados ao emagrecimento e, nossa, com certeza vai ser uma live incrível. O Matheus é um excelente profissional e vamos falar sobre estratégias alimentares, sobre suplementos, sobre fitoterápicos, sobre estratégias de treinamento. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos com essa energia, tem bastante conhecimento para compartilhar. Se vocês conhecerem alguém que queira saber mais sobre emagrecimento, esse é o momento. Compartilhe essa live com outras pessoas, que dá tempo, que ainda o Matheus está entrando. Vamos ver o que o Matheus mandou aqui para mim. Caiu. Voltei, Matheus. Voltei, só te aguardando. Só te aguardando. Cadê você? Só te aguardando. O Matheus é um cara difícil, já tentei marcar live com ele algumas vezes. Mas também é um professor que está sempre ministrando aulas. Boa, obrigado pelo feedback. Ó, o Matheus aí, vamos nessa. Chegou a hora, hein? Hoje dia do professor, trabalhando até o fim de noite, compartilhando conhecimentos, com essa energia de estarmos aí comemorando dessa maneira. Fala, Matheus! E aí, Rodrigo, deu certo agora? Boa, que maravilha, cara, que legal. Bom te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí o convite e espero que o pessoal goste aí da live. Parabéns pelo dia de hoje, você que exerce tão bem essa profissão de professor. É difícil ter alguém novo, com muito amor, como eu percebo em você, e muita capacidade, né, acima de tudo. Agradeço, também te parabenizo, você que também está aí dando palestra, dando aulas, até já tive vários feedbacks positivos seus. É muito bom, né, poder aí levar uma nutrição séria, com base científica, principalmente o pessoal mais novo, que antigamente era muito difícil o acesso à informação, e hoje com muito acesso à informação, às vezes é propagada muita coisa sem muita comprovação, então é sempre bom estar desmistificando algumas coisas. O prazer é mais nosso em dar aula, né, a gente que ganha mais do que os alunos assistindo a aula. Sem dúvidas. E a temática de hoje, em comemoração, não poderia ser mais interessante do que o tema tão sempre desejado e até necessário, que é o emagrecimento. E muitas vezes ele causa mais desinformação, como você disse, porque o emagrecimento ele vira um comércio, né? Onde muitas pessoas tentam vender as suas ideias, que tentam fazer com que você faça pouco e tenha muito resultado, mas sabemos que isso não é possível. Então, eu queria que conseguíssemos aterrissar a galera dentro dessa temática, trazendo conceitos básicos, introdutórios, como, por exemplo, que independente da intervenção, a forte associação com a adesão e o resultado. Exatamente, Rodrigo. Sempre que a gente fala assim de dieta para perda de peso, para emagrecimento, o marketing é muito forte, né? Por detrás tanto da suplementação, como de dieta nova, dieta específica. O pessoal faz muito marketing por dietas da moda. Mas a premissa básica para a gente conseguir perder peso, principalmente de forma constante, ficar 1, 2 anos ali tendo essa perda de peso, é uma adesão à dieta e uma dieta bem feita com um déficit calórico. Uma pessoa que faz uma dieta que tem um déficit calórico e que consiga manter essa dieta por um longo período de tempo, já vem dessa dieta mais como estilo de vida do que como uma dieta, do que como uma restrição, essa pessoa vai conseguir aí ter uma perda de peso duradoura, constante e sem ter nenhum tipo de rebote. E isso é muito importante a gente enfatizar, porque no consultório é muito comum a gente pegar pacientes que chegam falando, eu quero perder 20 quilos em 2 meses, eu quero perder muito peso, agora está chegando o verão, né? Hoje atendi bastante gente aí, eu quero perder muito peso até o verão, está chegando dezembro, eu quero perder 10, 15 quilos.
que nós sabemos que são valores viáveis, a pessoa perde até 30 quilos em 2, 3 meses, se ela quiser, dependendo do peso, mas que não é uma coisa muito legal da gente lidar, porque vai ser algo que não vai ser sustentável. Então é muito melhor que a pessoa perca 5 quilos em um ano, que já é uma perda de peso, do que ela perder 10, 15 em 2 meses, depois recuperar e no final do ano ainda ter ganhado peso. Então acho que a premissa básica para perder peso é constância na dieta, levar a dieta muito mais como um estilo de vida do que algo de obrigação, algo chato, e conseguir uma perda de peso gradual, constante, sem muita pressa. Porque tudo que vem muito rápido para perder, normalmente a perda também é muito rápida e a gente não consegue manter. Muito bom. É isso. Realmente há uma necessidade de termos uma adequação que não é nem um exagero em relação à privação, né? É algo que seja viável ser aprendido para, consequentemente, ser mantido, né? E isso se tornar esse ambiente do que a palavra dieta significa em latim mesmo, que é estilo de vida, né? Que é uma promoção de mudança de hábitos. E essas restrições muito severas, principalmente colocando aí em xeque agora os macronutrientes, como por exemplo as dietas baixas em carboidratos, a nível de restrição, como a cetogenia, ainda são muito difundidas, não pela ciência, mas pela prática, pela procura, por informações que desinformam que são mais eficientes para a promoção do emagrecimento. E nós sabemos que dentro da literatura científica e dentro também da aplicação prática de todas essas teorias, isso acaba acontecendo quando acontece por decorrência realmente desse processo de adesão, da pessoa conseguir se manter dentro de um padrão que antes ela fazia de uma maneira sem controle e não tinha a clareza de que esse era o grande problema. O que você acha sobre isso? É bem isso que tu falou, Rodrigo, porque normalmente quando a pessoa vai iniciar uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, normalmente ela sai de um padrão onde ela vem sem nada de com uma qualidade alimentar muito baixa, comendo muita besteira, daí ela retira carboidrato totalmente ou uma boa parte e começa a perder peso pura e simplesmente porque ela melhorou a alimentação. Antes ela comia muita besteira, como ela retirou carboidrato, ela está comendo menos, criou um déficit calórico e por isso ela perdeu peso. Daí as pessoas sempre associam muito, tirei carboidrato e perdi peso. E daí quando ela volta a comer mais carboidrato, normalmente é o quê? Pizza, massas, ou seja, que é besteira de maneira geral. Daí ela ganha peso e associa. Voltei com um carboidrato, ganhei peso. Então isso que normalmente acaba criando muitos mitos. A cetogênica, né, particularmente, que é uma dieta que é muito antiga já, tem muito dado na literatura para pessoas com epilepsia, convulsões, tem uma parte muito legal de estudar. É uma dieta que voltou para a moda aí nos últimos tempos. O pessoal está propagando muito, muitas vezes até sem saber o que realmente é uma dieta cetogênica, né? E é uma dieta que, como tu falou, quando a gente pega a literatura científica, a gente não consegue ver uma superioridade dela no quesito perda de peso quando comparado a uma dieta tradicional, onde a restrição calórica é a mesma. Então, a base nossa sempre vai ser trabalhar com restrição calórica e com a dieta que mais facilite a adesão por parte do paciente. Dieta cetogênica é uma dieta muito difícil, quase impossível de ser mantida a longo prazo e muitas vezes é associada com compulsão. Já fiz muita cetogênica em mim, porque eu gosto e eu acho fácil de fazer, mas eu sei que para paciente é inviável para 99%, porque não tem uma continuidade e muitas vezes gera mais compulsão, porque na cetogênica a gente tem que tirar todo, né, carboidrato, daí é mais complicado. Exato. E como você disse, não é fácil de estruturar essa estratégia alimentar, né, dando sequência à cetogenia. Mesmo em pacientes com epilepsia, eu já tive a oportunidade de atender alguns na vida e já tentei introduzir, que eu falei, cara, essa é a hora de fazer, né, esse tipo de recurso funcionar. E olha, das minhas experiências, não foi fácil, porque os pacientes não vinham com esse enquadramento de estilo alimentar.
a transição gerou estresse e aumentou crises epilépticas. Alguns desistiram de tentar fazer tamanha mudança, porque não é tão simples assim, né? É uma estratégia que realmente você tem que ter um cuidado muito abrupto com o carboidrato, um consumo de gordura que até na distribuição alimentar, você fica buscando alimentos, você fica batendo cálculos ali para você atingir a distribuição referenciada. Então, existe a sua dificuldade de aplicação e essa é uma experiência que eu estou passando que eu precisei vivenciar, às vezes me prejudicar porque faria diferente se eu tivesse as mesmas oportunidades novamente, mas eu fui claramente com base nas evidências, né? E ao mesmo tempo nem sempre assim a gente consegue atingir o resultado esperado, porque tem muitas coisas além do benefício num estudo que ele é controlado, né? Tem muitas coisas além disso dentro da aplicação prática, principalmente para indivíduos que não estão habituados a seguir um padrão tão diferente e privado como esse. Exato. E isso conseguir conciliar os artigos científicos, a ciência, com aquilo que realmente o paciente consegue lidar. Porque realmente, tu fez o certo para o paciente com epilepsia, com convulsão, que é às vezes refratária a tratamento, o certo é fazer uma estratégia cetogênica. A gente tem muita evidência. Mas de nada adianta a gente ter a dieta ideal, mas o paciente não conseguir seguir. Daí gera mais estresse, pode gerar mais crise. E a cetogênica, é bem o que tu falou. O consumo de carboidratos é muito limitado. O aporte proteico, ele também não pode ser extremamente elevado. Então, quando a gente fala de cetogênica, alguns pacientes falam, oh, legal, vou poder ir na churrascaria todo dia. Não é assim, né? Porque a proporção gordura para proteína é muito alta. 70% a 80% da dieta é gordura, 15% a 20% é proteína. Então não dá de ficar se entupindo de carne, que daí gera muita gliconeogênese e a pessoa sai da dieta cetogênica, sai do processo de cetose nutricional. Então a dieta cetogênica ela é muito complicada não só pela restrição severa do carboidrato, mas por essa proporção gordura-proteína que é muito difícil lidar. Numa cetogênica sempre a gente vai ter que botar a gordura de adição. Azeite de oliva, às vezes até creme de leite, nata. Não dá de ficar fazendo dieta cetogênica só com ovo e carne. Tem que ter ali uma quantidade alta de outras gorduras. Meu exemplo, minha dieta cetogênica era azeite de oliva de colher, porque senão não batia proporção. Então era colherada e colherada de azeite de oliva para chegar ali em 70% de gordura. E isso daí é muito complicado, né, de seguir. E para muitas pessoas, né, para a grande maioria, nem tem um porquê, porque não vai gerar um benefício extra ela fazer tudo isso. Tirando situações clínicas muito específicas, para o resto das pessoas só vai ser um sacrifício maior sem trazer um maior benefício. Boa. E um ponto relevante é que mesmo que a oxidação lipídica esteja aumentada por decorrência dessa estratégia, não significa que você está perdendo mais gordura por conta disso, significa que o seu substrato energético é esse nesse momento, né? E se você estivesse com uma dieta high carb, seria o carboidrato preferencialmente utilizado e não significaria que você perderia mais gordura ou menos por decorrência disso também. Pelo menos as evidências que eu leio mostram que existe essa diferença de metabolização e utilização de substrato, né? Você vai ter quocientes respiratórios diferentes, mas que a repercussão em perda de tecido adiposo, ela não existe diferença significativa, né, que justifique você se privar de carboidrato para oxidar mais gordura e, consequentemente, eliminar mais gordura corporal. Exatamente, Rodrigo. Na cetogênica, a gente tem sim um aumento muito significativo da oxidação de gorduras. Agora, o que a gente tem que entender é que a gente começou a consumir 80%, 70% das calorias totais da dieta oriundas das gorduras. Então, a gente está oxidando muito mais gordura porque a gente está consumindo muito mais gordura. Então, a gente está oxidando muito mais dessa gordura exógena, dessa gordura da dieta. E o mesmo exemplo é o carboidrato. Se eu aumentei o carboidrato da minha dieta, estou consumindo 80% de carboidrato, a minha oxidação de carboidrato aumenta muito.
O nosso corpo ele reflete muito e de maneira aguda esse aumento na oxidação de substrato, questão de quociente respiratório. Então, na cetogênica, como a base da dieta é gordura, a oxidação de gorduras aumenta muito. Mas esse aumento na oxidação de gorduras não vai culminar com uma maior perda de gordura, porque você está oxidando a mais essa gordura a mais que você está consumindo. Então você consome mais azeite, mais manteiga, e você oxida essa gordura do azeite, da manteiga, que antes não tinha na sua dieta. Então é sempre importante diferenciar isso. Aumentar a oxidação de gorduras não significa necessariamente perder mais gordura. Sensacional, exatamente. E em relação à distribuição, que é um ponto ainda muito discutido, vale a pena centralizarmos ou vale a pena sustentarmos o que, né, fomos submetidos durante toda a nossa vida de comer várias vezes ao dia? Ou seja, fazer uma estratégia de jejum intermitente é mais eficiente em relação ao emagrecimento? O que você pode nos dizer quanto a isso? Olha, de novo, se a gente fosse pautar em literatura científica, quando o déficit calórico é o mesmo, um jejum intermitente ou uma restrição calórica padrão vão repercutir na mesma perda de peso. Isso aí tem, né, tem muita meta-análise já que mostra isso. Então, o jejum também não é uma estratégia superior para a perda de peso quando comparado a uma dieta tradicional. Então, o que vai valer ali é a quantidade calórica que a pessoa está consumindo no período de consumo alimentar, naquela janela de 6, 8 horas que ela tem. O jejum, ao contrário da cetogênica, eu já acho uma estratégia mais válida para aquela pessoa que tem um estilo de vida que se adeque a essa dieta. Até porque o jejum intermitente existem vários estilos. Tem o jejum intermitente com tempo restrito, né, que é 16 horas em jejum, 8 horas comendo e por aí vai. E tem também aquele jejum intermitente em dias alternados, onde um dia a pessoa consome só 20% de todas as calorias totais da dieta e no outro dia consome o 100%. Então o jejum eu já consigo manejar de forma mais tranquila para o meu paciente que se adequa a isso. Então eu não utilizo o jejum para ser uma estratégia que vai ser mais eficiente para perda de peso. Eu utilizo o jejum como uma estratégia para facilitar a aderência, para se adequar mais no dia a dia daquele paciente. Para isso eu acho o jejum bem interessante. Agora, para perder mais gordura, não tem evidência, né, que acaba sendo uma estratégia superior a uma dieta com restrição calórica padrão sem esse período maior de jejum. Muito bom, isso é sempre importante reforçar que as duas são possibilidades, né? E aí vai da condição daquele indivíduo, da preferência, mas também, dentro das evidências, eu percebo que nas estratégias de jejum, quando há alternação em relação ao consumo, normalmente o dia de menor consumo ele é um pouco compensado para cima, né? Onde o indivíduo acaba comendo um pouquinho mais do que deveria, e o dia que ele tem que comer uma quantidade normal dentro do gasto energético dele, ele acaba comendo um pouco menos, né? Então, essa é uma... E também a taxa de desistência acaba sendo ainda um pouco maior, mesmo eu dentro da minha prática pessoal, não tão com pacientes, eu acho o jejum muito confortável, né? Porque me traz condição de não me preocupar tanto com a alimentação. Queira ou não, a minha visão sobre alimento, ela é muito mais em relação à nutrição mesmo, de, poxa, eu vou comer isso aqui porque isso aqui tem o nutriente que eu preciso, eu sei que eu preciso de um equilíbrio, do que tanto aquela satisfação em ter que comer aquele café da manhã com pão, aquele almoço clássico. Qualquer refeição vai vir o nutriente necessário para aquele momento e os alimentos, sejam eles quais forem, né? Então, o jejum é uma estratégia que pode trazer um conforto, principalmente para a galera do sul que gosta de tomar um chimarrão, né? E eu acho que já peguei casos de pessoas que são naturais da região e estão aqui em São Paulo e mantêm esse hábito e disseram para mim que, poxa, eu fiz isso a vida inteira, desde que eu me tornei adulto. Será que há problema de sustentar isso e começar a comer a partir do meu almoço? De maneira alguma, né? É uma possibilidade tão boa quanto, só é relevante, como você já citou, só estou aqui reforçando, de demonstrar que não é mais eficiente nem menos eficiente quando o consumo calórico é igual,
comparando essas duas estratégias alimentares e pensando no objetivo de emagrecimento. Objetivo de hipertrofia, aí alguns outros cuidados deveriam ser levados em consideração, porque centralizar muito volume de calorias em poucas refeições pode ser um ponto desfavorável. Eu concordo. O jejum intermitente para hipertrofia, eu já acho uma estratégia mais complicada. Eu não vejo talvez como uma estratégia ideal, porque dá um volume muito grande, de desconforto gastrointestinal é maior, a gente também não tem tanta segurança de uma dose muito alta de proteína em poucas refeições, então eu já acho mais complicado para hipertrofia. Para perda de peso, para emagrecimento, eu acho que pode ser viável. E é bem comum mesmo. Tem muitas pessoas que quebram o jejum no almoço, né? Elas gostam de só almoçar, última refeição elas fazem às 7, 8 horas da noite e só quebram o jejum no almoço. Isso para elas já é muito natural. E daí a gente adequa isso ao padrão delas. Só o jejum tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes para a pessoa que tem gastrite, refluxo, talvez daí já não seja muito interessante. Ou para pessoas que treinam muito cedo, eu sempre gosto de quebrar o jejum com refeições próximas do treino, seja logo após ou seja antes do treino. Eu não acho muito interessante a pessoa treinar em jejum e ficar mais 4, 5, 6 horas em jejum total pós-treino. Eu, sinceramente, não acho a melhor estratégia. Então, eu gosto de ter refeições próximas do treinamento, seja antes, seja depois. É a única ressalva que eu também faço com relação ao jejum. E em relação à suplementação, ainda não trazendo para a fitoterapia, mas suplementos vamos resumir aos termogênicos, ou se tem algum outro também que você verifica que é utilizado com esse tipo de referência para aumentar a condição de emagrecimento. Me posicionando rapidamente, os termogênicos eles podem até gerar uma mobilização, né, até, quem sabe, um aumento de oxidação, mas não o suficiente no desfecho clínico só por isso, né? Mas trazem alguns outros benefícios de capacidade de performar em tudo que você for fazer, né? A sua parte cognitiva no trabalho fica otimizada, também no treinamento, principalmente, né? Você tem menos percepção do seu cansaço, do esforço, mais capacidade de força. Eu vejo mais por essas vertentes que se correlacionam do que pelo benefício direto de lipólise e oxidação. Eu concordo. Uma substância termogênica, um estimulante, ao meu ver, o principal benefício, normalmente quem usa esse tipo de suplemento é uma pessoa que vem numa dieta com uma restrição calórica, né? Então é uma pessoa que já vai ter menos carboidrato, já vai ter menos força para treinar. A gente botando ali um termogênico, um estimulante, ela consegue ter uma melhor performance, principalmente a base de cafeína. Cafeína aí é nível A, de comprovação científica para melhora de rendimento. Então eu vejo esses termogênicos, esses estimulantes, muito mais às vezes para melhorar rendimento, para a pessoa ter mais vontade de treinar, se sentir mais disposta, até mesmo durante o dia, trabalho, do que necessariamente para aumentar a perda de gordura especificamente. Porque aumento de lipólise é algo que todo estimulante que tem uma via adrenérgica correlacionada, ele aumenta. Se a gente estivesse tomando um cafezinho aqui, a nossa lipólise ia aumentar, porque cafeína aumenta catecolaminas e isso aumenta a lipólise. Mas não significa nada, né? Pessoa que toma o dia inteiro de café, a lipólise dela vai estar mais alta. Mas se ela fica comendo McDonald's, ela não vai perder mais gordura. Então, aumentar essa lipólise, aumentar a quebra do triacilglicerol, não significa nada que a gente vai perder mais gordura. Porque esse ácido graxo que veio do triacilglicerol, ele pode ser reesterificado, né? Então, eu vejo muito mais como vantagem um termogênico, um estimulante, para melhorar rendimento no treino e até mesmo essa questão do dia a dia da pessoa, ela ficar menos cansada, menos fadigada, mais motivada, do que para perder peso especificamente. Eu não consigo enxergar nenhum estimulante onde a pessoa vai usar ele e vai perder 3, 5 quilos a mais de peso no mês. Eu acho isso bem irrelevante mesmo. E em relação a alguns fitoterápicos que são direcionados, vou colocar alguns em pauta, a pimenta e seu composto de capsaicina. As evidências não trazem uma resposta clinicamente realmente eficiente. Você pode até ter um benefício direcionado, até para anti-inflamação, alguns outros pontos não tão específicos em relação à lipólise, mas queria saber dentro das suas pesquisas
se você encontra algum benefício e assim Uhum. você acha. As pimentas ali, né, que o que a gente mais tem é a capsaicina e o capsiate, eu acho muito legal pegar os estudos com elas, porque tem meta-análise, né, com capsaicina e capsiate que mostra que o uso de capsaicina e capsiate aumentou o gasto energético total, que o uso de capsaicina e capsiate reduziu a ingestão alimentar e que o uso de capsaicina e capsiate aumentou a oxidação de gorduras. Porém, as pessoas não perderam mais peso. Por que as pessoas não perderam mais peso? Porque aumentou o gasto energético, mas muito pouquinho. Reduziu a ingestão alimentar, mas muito pouquinho. Aumentou a oxidação de gorduras, mas muito pouco. Então pode ter todo esse efeito. Mas quando a gente pensa em desfecho clínico, ou seja, ela vai perder mais gordura, na maioria das vezes não, porque mesmo que aumente o gasto, reduza a ingestão, aumente a oxidação, às vezes é tão pouco esse aumento que não vai culminar em maior perda de peso. Então, capsaicina e capsiate são ótimos exemplos, porque tem muita meta-análise. Só 2019 tem pelo menos duas. Mas elas mostram esse padrão. Pode até aumentar o gasto, pode até reduzir a ingestão alimentar, mas é pouco. E daí, pensando em maior perda de peso, normalmente não tem muita comprovação científica com base principalmente em meta-análise. Perfeito. Não, também nunca encontrei alguma evidência de desfecho clínico eficiente, né? Assim, a suposição de 2 anos de uso contínuo que você possa trazer um resultado clinicamente eficiente, mas nada que justifique o investimento. Isso vale para outros suplementos. Perguntaram o Lucas, chamou o Lucas Conk, em relação à medicação para controle de apetite. Que, queira ou não, mesmo nós não sendo prescritores, precisamos ter o conhecimento sobre também essa vertente que é utilizada e também, de forma resumida, o que eu encontro é que os resultados não são sustentados, né? Mesmo com ansiolíticos ou com inibidores de lipase pancreática, né? Eu não encontro benefício e eu acho que os efeitos adversos eles são muito preocupantes, né? E com isso tem que ter o MEV, né? Aquela mudança de estilo de vida. Caso contrário, o resultado não vai ser o esperado. Esses supressores de apetite, mesmo os medicamentosos, a gente vê até resultados agudos que a pessoa reduz pela medicação a ingestão alimentar. O grande problema é a continuidade disso, porque quando ela tira a medicação, quando ela começa a fazer o desmame, o aumento é muito grande. E além disso, aquele placebo, entre aspas, que ela estava tendo pelo uso do medicamento, também não existe mais. Então ela acaba compensando muito isso. Um exemplo que o pessoal está usando muito hoje em dia, os médicos, né, é a liraglutida, saxenda da vida, né, os análogos de GLP-1. Os análogos de GLP-1, eles têm o efeito de aumentar o estímulo de insulina pelo pâncreas, que é interessante para pessoas com DM tipo 2, mas também reduzem fome. Então, quem utiliza esses análogos de GLP-1 tem redução de fome. Só que quando tira, a fome volta. E um outro exemplo muito bom, que daí já entra mais a parte nutrição/medicina, é o famoso 5-HTP. O 5-HTP em doses altas, 600, 800, 900 miligramas por dia, com estudos em obesos, mostra-se muito eficaz para reduzir a ingestão alimentar. Mas quando tira, a fome volta e a pessoa come mais. Então o grande problema é isso. Se a gente não reeduca a alimentação dessa pessoa e bota a base toda na medicação ou suplementação de um fitoterápico com dose mais alta, quando a gente tira isso, ela volta para o padrão normal dela e daí fica naquele efeito rebote. Acaba não tendo muita lógica nesse caso. Exato. E é muito mais trabalhoso você fazer o que os nutricionistas fazem, que é a necessidade de esclarecimento, das necessidade de mudanças em estilo alimentar. E aí, infelizmente, houve um incentivo muito grande para remediar, né? E com isso você já atingiu o ponto principal, que é a restrição, de fazer com que o indivíduo consiga comer pouco, e o pouco já é suficiente para emagrecer, mas normalmente não chega nem a ser um desmame dentro das minhas experiências práticas, chega a ser uma necessidade de retirada por efeitos colaterais, né, porque eles são significativos, mudanças de humor muito expressivas,
Poxa, peguei alguns pacientes recentes com uso de sibutramina, porque conseguiam, e com quadros de pânico, cara, e sem saber o porquê. Falou assim: na minha vida eu tenho os meus problemas, mas não é nada diferente do que eu estou habituado a viver, mas estou administrando, aconteceu, enfim, algumas situações que acabam sendo bem preocupantes, porque não tem noção, e lógico que é o que a gente vem falando em relação à necessidade de orientação de uma boa alimentação, porque esses casos que me vieram à cabeça que foram recentes, o cara bebia, tinha uma alimentação totalmente desbalanceada, não recebeu a importância do cuidado em relação à mudança de estilo de vida, e que esse era o gatilho de todos os problemas gerados pela obesidade, inclusive a obesidade, né? E aí a gente tem que ser claro nisso, né? Que infelizmente a medicação ela pode ser um apoio desde que você tenha todo o direcionamento nutricional muito claro, e só isso já seria o suficiente. Exato. Se a pessoa começa a usar a medicação, não tem um bom aconselhamento nutricional, não consegue mudar a cabeça dela, a medicação às vezes até piora. Tu deu um bom exemplo ali de sibutramina, tem vários outros medicações para redução da fome, até mesmo estimulantes, que deixam muitas vezes as pessoas mais ansiosas, aumentando o risco de síndrome do pânico, aumentando questão de ansiedade, alguns transtornos psiquiátricos. E isso tem que ser cuidado de forma bem específica. Porque quando a gente mexe com essa parte mental, principalmente crises de ansiedade, síndrome do pânico, isso é bem perigoso. E para uma medicação ou um estimulante mais forte desencadear isso numa pessoa mais sensível, é muito fácil, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de medicação e principalmente deixar claro para o paciente que a base vai ser a alteração nutricional. Se não altera isso, a medicação não vai dar jeito. É igual um médico que prescreve Orlistat para um paciente. Se ele só prescrever o Orlistat e a pessoa não mudar a dieta, o cara não vai aguentar. O cara vai ter diarreia o tempo inteiro e, consequentemente, vai largar a medicação. E é o que tu falou. A maioria das pessoas não fazem nem o desmame dessas medicações. Elas tiram de uma única vez porque não aguentam mais o colateral. Daí o rebote é ainda maior. Com certeza. A Juliana Sermassi perguntou se gengibre com canela logo cedo é um bom termogênico. Olha, sendo bem sincero, para efeito termogênico, eu não acho que vai ter relevância. É legal para a saúde, canela é legal, gengibre é legal, mas para termogênese eu não vejo implicação, não. Mas se gosta, pode continuar tomando. Exatamente. Infelizmente, viu? Nós gostaríamos muito que tudo isso fosse milagroso, como é difundido, porque seria bom para todos, mas a realidade é que você vai ter ali alguns nutrientes, mas como tudo é usado em pequena quantidade, você vai usar uma graminha de um, uma graminha de outro, mesmo sendo extratos concentrados, por exemplo, se for a canela, e sei lá, se você pegar uma boa raiz de gengibre, não é suficiente nem para analgesia, nem para anti-inflamação, tão menos para termogenia, infelizmente, né? Mas realmente é uma estrutura que você pode utilizar o gengibre, a canela em várias preparações, e que isso vai ser benéfico em relação à nutrição, mas não que vai ser uma solução, não que vai ser uma medicação. Eu já pesquisei bastante sobre gengibre em relação à anti-inflamação, nunca encontrei estudos comparando com anti-inflamatórios esteroidais, assim, né? Então, sempre estudos ele ou nada. E mesmo assim, ainda com resultados muitas vezes não significativos. O gengibre, assim, o que talvez a gente tenha um pouquinho mais na literatura, talvez para alguns casos de náusea, enjoo, em alguns casos bem específicos, com uma dose mais elevada, tem até alguns estudos clínicos mostrando redução de enjoo, de náusea em grávidas, em pacientes com quimioterapia. Até para isso tem alguns estudos ou outros pelo efeito dele ali mediado pelo receptor de serotonina. Então tem até algum estudo ou outro. Só isso. Para inflamação realmente eu não vejo muito porquê, não tem dado que me comprove. E a canela, o que a gente tem mais relação, com mais comprovação, é para a questão glicêmica. A canela em quantidade mais alta para a questão de glicemia, aí sim a gente tem uma comprovação legal. Canela como tempero mesmo, você pode botar no mingau, numa batata, em um iogurte, né?
Então, em quantidade alta, aí eu vejo uma opção mais legal da canela. Gengibre, sendo bem sincero, mesmo manipulado, em uma quantidade mais alta, eu vejo mais só talvez em casos específicos de enjoo e náusea, em situações clínicas mais específicas. É. Outro muito comentado é a iorrimbina, né? Com atuação em alfas, receptores. Você tem alguma evidência boa para compartilhar com a gente? Assim, a ioimbina, infelizmente na literatura, os dados dela são muito escassos. Por quê? Porque a ioimbina na literatura ela é muito utilizada como uma substância para a disfunção erétil. Então tem estudos aí na literatura com 100 miligramas de ioimbina pura, que é uma dose extremamente alta, para disfunção erétil em pacientes idosos. Nem mostrou melhora, né? Mas teve muito colateral. Então, como ela é muito utilizada para disfunção erétil, os estudos para perda de peso são muito limitados. Eu, particularmente, só conheço 4 estudos de ioimbina em humanos para perda de peso. 2 em mulheres, que até mostraram um resultado, nada muito gritante, mas mostraram um resultado. 1 em homens, que até inclusive um estudo com jogadores de rugby, não teve controle dietético, mas também não perdeu mais gordura. E o outro eu não consegui nenhum acesso ao artigo completo, então eu não consigo opinar. Então, ioimbina, os dados na literatura são muito limitados. O mecanismo ele é muito demonstrado, né? Que é essa inibição do receptor alfa-2, isso é bem demonstrado. Dados concretos em ciência são poucos. Não dá de falar que não funciona, mas não dá de falar que é a melhor substância do mundo, porque não tem comprovação. Agora, de maneira prática, eu até gosto um pouquinho de ioimbina. Eu vejo alguns pacientes usando, até mesmo eu já usei, e até tive um pouquinho de resultado. Não é nada gritante, né? Mas eu acho que talvez desses naturais, se fosse para testar alguma coisa, eu testaria mais a ioimbina. Talvez não vá dar resultado nenhum, mas talvez ajude um pouquinho, se fosse para testar. Só que ioimbina tem que tomar cuidado, de novo. Pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, pode aumentar também o risco. Enjoo, náusea, causa bastante também. Sim. E outros fitoterápicos correlacionados ao emagrecimento, quais que você mais ouve falar e o que há de evidências? Assim, é muito comentado hoje em dia também do Morosil, né? Morosil, que é uma fórmula aí patenteada, ganhou muito nome. Morosil nada mais é, se a gente for estudar mais a fundo, um citrus aurantium, que é uma base ali de sinefrina, né? Sinefrina é uma substância adrenérgica, ela aumenta a atividade de receptor beta, principalmente receptor beta 3. Então, tem estudos com sinefrina mostrando aumento do gasto energético? Tem. Esse aumento é muito gritante? Não. Então, vai fazer um efeito? Eu acho difícil a gente afirmar que uma coisa realmente é uma porcaria, não serve para nada. Eu não sou muito extremista. Mas eu acho que, para a grande maioria, aumentar 100 quilocalorias no gasto energético não vai fazer tanta diferença assim, sabe? Então, acho que às vezes entra mais até mesmo como uma motivação, como um estimulante que a sinefrina é, do que como necessariamente uma substância para a pessoa perder mais peso. Então tem o Morosil, que é muito famoso, e a base é a sinefrina. É muito falado da cactineia também, que ganhou bastante fama, né? A cactineia, o que a gente tem hoje mais de comprovação, que ainda é pequeno, é talvez o efeito diurético dela. Então, para diurese, tem até estudos mostrando redução de pressão arterial com a cactineia. Mas também não é uma evidência lá muito alta. Eu prefiro mais um hibisco e uma cavalinha na forma de chá, do que a própria cactineia para diminuir a retenção hídrica. Fitigen está sendo muito falado aqui para o sul também. É relativamente novo, surgiu no Brasil acho que em 2019, a manipulação está sendo muito falada, farmácias estão comentando muito, mas essa aí é uma substância que também ainda não tem muito dado, é um extrato ali mais de cogumelos, assim, eu não vi muita literatura científica a respeito dela. Talvez dos mais famosos, o que é mais comentado ainda é o Morosil, mas não tem muita base, não. Sendo bem sincero, é melhor daí passar um citrus aurante, que pelo menos é mais em conta. Boa. E é um ponto que é pouco falado, que vai influenciar diretamente no emagrecimento, é o sono, tanto em sua qualidade quanto em sua quantidade. Não só diretamente pelas mudanças metabólicas, vamos dizer assim, rápidas, agudas que ele vai gerar, mas principalmente se isso for sustentado de forma insuficiente, as mudanças crônicas, fisiológicas e comportamentais são bem expressivas, e a alimentação é um dos principais gatilhos
quando negativos, né, quando você tem um sono comprometido. Tanto apetite global, quanto apetite aumentado por carboidratos, irritabilidade gerando dificuldade também de estar praticando atividade. É uma série de problemáticas envolvidas e queria que você falasse um pouco da sua visão da importância do sono para o emagrecimento. É bem importante, né, Rodrigo? Não só pela questão hormonal, que a gente já tem bem correlacionado com sono em quantidade pequena ou de pouca qualidade, aumentando o cortisol, reduzindo testosterona, influenciando em questão de hormônio de crescimento, que tudo isso gera uma diferença até mesmo para a questão estética, né, de composição corporal, mas é muito correlacionado também, às vezes, insônia com maior vontade por doces, né, sugar craving, que tem muito na literatura, e também muito relacionado insônia com maiores crises de ansiedade. Então, o paciente que tem uma qualidade de sono ruim ou dorme muito pouco, ele tem uma chance muito maior de acabar furando a dieta, de acabar comendo besteira, principalmente doces, que tem uma relação muito grande, do que aquele paciente que mantém uma boa qualidade de sono. Então, a pessoa que não está dormindo bem, dificilmente ela vai conseguir ter uma sustentabilidade na dieta. Tem toda a parte hormonal de testosterona mais baixa, cortisol mais alto, alteração em GH, que realmente existe, mas tem muito essa parte também de dificultar a adesão, principalmente por esse aumento na vontade de doces, de carboidratos, que é correlacionado na literatura com a falta de sono. Então é um ponto que tem que ser muito cuidado e muitas pessoas menosprezam. Se a pessoa faz musculação, é maior ainda o impacto, ou qualquer exercício físico, né? Que daí vai prejudicar toda a recuperação dela, pode daí, principalmente até dificultar o aumento de massa muscular, que também é algo bem correlacionado. Boa, que legal. É isso aí, né? A gente conseguiu compartilhar bastante informações. Acho que deu para abordar sobre dietas, sobre suplementos, sobre estilo de vida, né? E queria que você fizesse um desfecho, um fechamento dos pontos mais relevantes voltados para o emagrecimento. Sei que você já deve ter abordado isso por diversas vezes, então não é difícil de você ter até uma cronologia para conseguir fechar esse tema. Sim, assim, pessoal, quando a gente fala de perda de peso, de emagrecimento, toda a base nossa tem que ser voltada para a reeducação alimentar. Isso é um ponto muito importante que eu falo. De nada adianta a gente prescrever uma dieta muito específica e a pessoa não conseguir manter. Então, sempre trabalhe primeiramente com o seu paciente questão de reeducação alimentar, como o seu paciente lida com a comida, como é o contato dele com a comida, que isso é a base para a pessoa começar a ter uma melhor relação. A partir disso, a pessoa mudando qualitativamente a dieta dela, ela já começa a perder mais peso porque a ingestão calórica diminui. Depois que ela já tem essa relação melhor, aí a gente começa a lidar mais com quantidades específicas em horários específicos, talvez acrescente algum estimulante para a pessoa ter mais vontade para treinar, coisas desse tipo, mas a base toda ainda é a gente mudar a forma como essa pessoa lida com o alimento. Ela vê o alimento muito mais como uma forma de nutrição, de saúde para o corpo dela, do que só como uma maneira de prazer. Porque o alimento ele tem toda a questão social, que é muito importante, mas a gente tem que ter um ponto de equilíbrio entre a gente comer pelo prazer, pela questão social, e também comer para nos nutrirmos, de deixar o nosso corpo mais saudável, pensar em longevidade, não só em questão estética, né? Porque sobrepeso e obesidade é uma doença crônica relacionada aí com várias outras comorbidades muito importantes. Então, o recado que eu dou para vocês é: foquem primeiramente em reeducação alimentar. Ensinem o paciente de vocês a comer, ensinem o que é mais saudável, ensinem autocontrole para ele. Depois, trabalhem mais com quantidades específicas e, se quiserem, aí prescrevam algum estimulante, algum termogênico, pensando em aumento de desempenho, em ter mais vontade durante o dia. Mas se a gente não lida com a base, que é mudar a forma como o paciente vê esse alimento, ele perde peso em 2, 3 meses e depois o peso vem todo de volta. Ano que vem ele está de novo no consultório e às vezes ainda com peso ainda maior. Então é muito importante focar na base, que é reeducação alimentar. Foquem nisso que vocês vão dar certo aí com todos os pacientes de vocês. Boa.
E complementando, é fundamental mantermos um estado de restrição alimentar, né, onde você esteja consumindo menos do que gasta, não tem como ser diferente. Então, calcular ainda é uma relevância, né, a não ser que você consiga, sem calcular, atingir esse déficit calórico e criar uma organização onde aquele indivíduo consiga sustentar. E aí a regularidade é o ponto-chave, então muito cuidado também. Para atingir o emagrecimento, você não vai conseguir só fazendo de segunda a quinta ou segunda a sexta, vai precisar ter atenção também no seu final de semana, pois as descompensações elas podem trazer muitos impactos negativos, com desfechos não esperados, né? E assim o cuidado ele tem que virar um hábito, por isso que essa mudança de estilo de vida, né, todo esse incentivo qualitativo é primordial. Eu fico incomodado quando nutricionistas não têm essa clareza de que, poxa, algumas situações você precisa desestimular sim, né? Outras você precisa incentivar mais. Esse é o nosso papel, não é tudo você pode, o importante é ter o equilíbrio, não é bem assim, porque você tendo a informação, você sabe lidar melhor com a situação de, por exemplo, por que alimentos ultrapalatáveis são tão realmente saborosos e compulsivamente consumidos. E aí você justifica o porquê a pessoa sente aquela sensação ao comer tal alimento e aquele alimento anterior que ela comia que não tinha tantos ingredientes ultrapalatáveis como açúcar, sal e gordura, deixaram de ter sabor para ela, tal. Então, são muitas coisas além do cálculo de calorias, que é uma base, e que se isso não for levado em consideração, se não tiver um humanismo envolvido do profissional para com aquele que ele está passando a informação, seja como professor, seja como paciente, é muito importante essa parte da individualização, do envolvimento, da compreensão de qual que é a condição daquele indivíduo, de adesão a uma estrutura alimentar. Aí, partindo desse princípio, a gente utiliza todas as ferramentas que a gente tem, né? Então, primeiro você entende quem que é o indivíduo e depois você verifica se você vai pegar seu martelo, se você vai pegar sua chave, qual que vai ser a ferramenta mais indicada para aquele caso, né? Então, é basicamente isso. Exatamente. De nada adianta conhecer todas as estratégias alimentares, todos os suplementos alimentares, se você não souber lidar bem com o seu paciente, entender as necessidades dele, saber adequar a ele, porque senão você vai saber de tudo da teoria, mas não vai conseguir que o seu paciente tenha um bom resultado, porque é como tu falou, tem que ter um tratamento mais humanizado para entender a pessoa, saber o que é viável para ela, entender dificuldades, tudo, e aí sim a gente começa com estratégia, com suplemento, com dieta específica, mas sem essa base ali, a gente não vai para frente. Bom, e obrigado por todos que estiveram presentes, principalmente pelo Matheus, professor que disponibilizou do seu conhecimento, do seu tempo. Eu queria muito realizar essa ação contigo, até vale a pena destacar, eu te falei, mas ainda não falei na live, que você foi um pedido dos meus seguidores. Eu fiz uma enquete, né? E você foi, se eu não me engano, o mais solicitado dentre de tantos outros profissionais que foram solicitados. Eu fiquei muito satisfeito e tenho certeza que a galera que solicitou, alguns comentaram no direct hoje, poxa, obrigado por conseguir fazer acontecer com o Matheus. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza, que tem muita gente, assim como eu, que admira. E para mim é um prazer, então, poder dividir essa ação contigo e que possamos fazer outras. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Também já acompanho o teu trabalho há algum tempo, a época que eu ainda estudava nutrição, já acompanhava o teu trabalho. Então, para mim é uma honra estar aqui contigo. Agradeço a todos os seguidores que pediram também, porque o nosso objetivo é sempre estar divulgando informação, informação de qualidade, compartilhando informação, né? Porque eu acho que esse é o principal. Uma nutrição, os profissionais mais unidos, os profissionais passando informações de qualidade, eu acho que isso só vai fazer com que a nutrição evolua e a gente tenha mais respaldo e principalmente mais credibilidade. Então, muito obrigado pelo convite. Realmente já admiro o teu trabalho há algum tempo. Não falo isso da boca para fora. E muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Espero que a gente possa ter contribuído com algo aí na formação de vocês. Vai, galera, a live vai ficar salva. Boa noite para todos e até uma próxima.
Valeu, Matheus. Tchau. Valeu, Rodrigo. Um abraço, pessoal. Falou.